aulas, eu sou a professora Cleidiana, do Instituto Educacional São José, turma do 3º ano. Vou ministrar aula agora de língua portuguesa para as turmas manhã e tarde. Hoje nós vamos fazer uma retomada do nosso conteúdo entrevista. Nós falamos na aula passada sobre um escritor muito conhecido das crianças, o pai do menino maluquinho. Nós falamos de Ziraldo. No seu livro do Sistema Farias Brito, nas páginas 50 e 51, nós temos uma entrevista com esse escritor. Então, a entrevista foi colocada numa página digital, como nós falamos na aula anterior, e foi colocada no nosso livro como se fosse uma tela de computador. Lembra que nós comentamos sobre isso? Mas vocês lembram realmente o que é uma entrevista? Como realizar uma entrevista? Vamos recordar um pouco? Entrevista. O que é uma entrevista? A entrevista é uma conversa entre o entrevistado e o entrevistador, uma espécie de ping-pong. Lembra que a tia falou sobre isso? De perguntas e respostas. Às vezes são perguntas combinadas, em outras ocasiões são pessoas que são entrevistadas em momentos em que está acontecendo algum fato, que não há possibilidade de uma conversa anterior à entrevista, certo? Ela é feita de uma maneira imediata, certo? Para o telespectador que estiver assistindo. Muitas vezes isso ocorre em telejornais. Às vezes, quando é em revistas, ou livros, ou jornais, tem um diálogo antes e uma introdução de quem está sendo entrevistado. Na parte introdutória de uma entrevista, o entrevistado é apresentado ao leitor. Isso no caso da entrevista ser escrita ou ser um convidado, quando a pessoa é convidada para a entrevista. Aí há uma parte introdutória. O que é introdutória? Uma introdução do que vai acontecer, de quem é a pessoa que está sendo entrevistada e por que ele está sendo chamado naquele momento. Na forma escrita, a entrevista apresenta o entrevistador, o entrevistado com um destaque na grafia em negrito no início de cada discurso. Quando você pega uma entrevista que está escrita como está igual do seu livro aí na página 50 e 51 do Sistema Farias Brito, você consegue perceber que as falas da revista, que foi quem fez a entrevista com Ziraldo, Revista Crescer, e o nome do nosso escritor Ziraldo, ela aparece em um destaque. A grafia do nome Crescer e da palavra do nome Ziraldo vem em destaque em negrito, ou seja, uma cor mais forte. No início do nosso texto tem um pequeno discurso sobre ele, uma parte introdutória do entrevistado que fala Ziraldo, 83 anos, certo? Aí ele fala que ele é jornalista, cartunista e escritor de livros para criança. Lembra que a tia mostrou alguns cartoons feitos por ele? Nós vamos relembrar também isso, tá bom? Criador do menino maluquinho. Relembra como surgiu a paixão pela literatura infantil e conta passagens de vida com adultos que já foram seus leitores quando criança. Pronto, essa é a introdução que ele faz do Ziraldo. Olha só, toda essa parte aqui é a parte introdutória. Essa primeira parte é a entrevista com ele, é o título do texto, entrevista com o Ziraldo. Então já é uma chamada, você já sabe que naquele momento nós vamos saber um pouco mais da história de Ziraldo. E aqui vem uma introdução, certo? Mas preste bem atenção, logo abaixo nós vemos aqui o nome da pessoa que está fazendo a entrevista, porque a revista Crescer é o canal onde a reportagem ou a entrevista está sendo colocada, mas existe uma pessoa que trabalha para a revista que foi lá fazer todo esse encontro, essa comunicação com o Ziraldo, de perguntas e respostas. Bem aí, por Marina Vidigal. Pronto, nós já temos o nome do entrevistador. E aí ele pergunta assim, ele coloca assim, atualizada em, aí tem aí, 7/10/2015, às 20 horas e 22 minutos. Atenção que eu já falei na aula anterior. Quando você vai ler uma reportagem, preste atenção à data. Por quê? Nós estamos em 2020, aqui é 2015, então, essa entrevista foram de 5 anos atrás. Então, algumas informações que estão na introdução já não fazem mais parte da vida do Ziraldo.
Claro que todas as outras sim, mas a idade dele, que ele começa, Ziraldo, 83 anos, nós estamos em 2020. Em 2015 ele tinha 83 anos, não é isso, gente? Já se passaram 5 anos, então ele já tem agora o quê? 88 anos. Então tem que ficar atento para saber se é uma entrevista atual ou se ela tem horas que foi publicado ou dias ou anos que foi publicado. Até para uma informação, caso você lê uma informação importante, verifique a atualização da página, certo? Mesmo sendo da internet. Nem tudo que está publicado na internet quer dizer que está ali atualmente, foi colocado naquele momento. Veja que a nossa página que foi apresentada é uma página tirada da internet. Olha só, nós temos um menu de entrada bem aqui da internet. Então, fique atento. Quando você fez essa leitura junto com o seu orientador, você pôde perceber. Eu creio que você deve ter colocado, deve ter feito, você e seu orientador. Um foi a revista Crescer, né, e a outra pessoa foi o Ziraldo, para ficar esse ping-pong da entrevista, de perguntas e respostas. Fique atento aos sinais de pontuação que existe durante esse diálogo. É muito importante. Eu percebi que ele existe vários momentos dos sinais de pontuação, de reticência, que é uma pausa mais prolongada, do ponto de interrogação, onde há as perguntas, certo, crianças? Então, a imagem, toda essa entrevista do nosso escritor Ziraldo, ele veio rico de informações do autor, rico de imagens para a gente, porque ele traz um ambiente familiar do Ziraldo, certo? É o ambiente dele, e traz um protótipo do menino maluquinho. Lembra que eu falei para vocês fizeram, gente, o protótipo do menino maluquinho? Usando os materiais que vocês tinham em casa? Se você ainda não fez, corre lá e vamos pedir seu orientador, a ajuda do papai, da mamãe, do seu irmãozinho, para lhe ajudar a fazer. Bom, na página 52 do seu livro, nós vamos compreender um pouco mais um texto com um pouco de conversa. Aí tem assim, que lembranças da infância Ziraldo tem sobre os desenhos? Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? Esses questionamentos sempre se encontram no início do texto. Então, com certeza no início da entrevista, a revista Crescer fez esses questionamentos para Ziraldo. Então, como será que você respondeu? Você conseguiu sozinho, com a ajuda do seu orientador? Vamos ver o que você respondeu. Se o que você tiver respondido não ficar parecido ou igualzinho o que a tia Cleide colocou, não tem problema. Mas você não pode perder a ideia da questão, entendeu? Tem que ser o mais próximo do que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá? Bom, tem aqui. Que lembrança da infância Ziraldo tem sobre os desenhos? Ziraldo se recorda de estar sempre desenhando em sua infância e imaginava que trabalharia com desenho quando fosse adulto. Então, ele sempre imaginou que trabalharia com desenhos quando fosse adulto. Ele imaginava, então, era o que, como agora. O que você imagina que você vai ser quando crescer? Esse tipo de imaginação. E quando você for adulto e você estiver realizando, você vai dizer, nossa, eu sempre pensei em ser isso quando eu era criança. Eu, Cleidiana, professora Cleidiana, eu sempre brinquei de ser professora. Eu sempre brinquei de ser professora com minhas bonecas. Olha só, hoje eu sou professora, então, mesma coisa com o Ziraldo, eu sempre imaginava trabalhando como professora. Na letra B, diz o seguinte, na letra B. Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? Conforme foi crescendo, Ziraldo conheceu as histórias em quadrinhos, apaixonou-se por esse gênero e pela linguagem do desenho, como charges e cartoons. Bom, se você não colocou exatamente como está aí, não tem problema, mas tem que colocar parecido, porque a ideia do texto não pode ser perdida, entendeu, crianças? Próxima. Qual é o assunto principal da entrevista? Certo, nós estamos entrevistando o Ziraldo, pai do menino maluquinho. Qual é o assunto principal da entrevista? Nós temos duas opções para vocês marcar. A primeira diz, o autor com o desenho, a arte e a literatura infantil, é esse o objetivo principal dessa entrevista? Ou a explicação de como a literatura infantil tem se desenvolvido nos últimos anos. Bom, se eu estou realizando uma entrevista e a entrevista sendo direcionada para o autor, sobre a história do autor, então, quem marcou a primeira opção, acertou. Ok, crianças? Parabéns quem marcou a primeira opção. Se você não acertou, não tem problema.
Teve dificuldade? Volte ao texto, realize a leitura novamente que você vai entender que nós estamos falando da vida do autor. Foi por isso que nós não marcamos a segunda opção. Então, a resposta certa, a primeira opção. Terceira questão diz, Ziraldo sempre desenhou desde a sua infância. O que o fez começar a escrever? Aí, ó, coloca aí agora de acordo com o texto, porque tem lá escrito. Diz o seguinte, ele começou a gostar muito de escrever, enquanto desenhava os cartoons e as charges. Foi então que criou a revista em quadrinho Turma do Pererê. Lembra que eu falei para vocês sobre essa revistinha da Turma do Pererê, que foi a primeira história em quadrinho criada pelo Ziraldo? Da diversidade de personagens que existe? Bem legal a Turma do Pererê, então. Foi assim que ele começou a ter o gosto pelas histórias em quadrinho. Vou repetir para vocês. Ele começou a gostar muito de escrever enquanto desenhava os cartoons e as charges. Foi então que ele criou a revista em quadrinho Turma do Pererê. Vamos agora para o próximo questionamento. Como ele percebeu que poderia escrever para crianças? Olha, ele já era um adulto. Ele já tinha 37 anos quando ele começou essa escrita para crianças. E o que fez despertar? O que fez com que ele gostasse de escrever para crianças? Por que ele não escreveu para pessoas da idade dele? Então, vamos descobrir. Lá na entrevista, ele falou para a repórter fazendo a entrevista com ele, quando foi que ele descobriu. Ele colocou, ao escrever histórias em quadrinhos, ele percebeu que poderia fazer livros para crianças com a sua habilidade de desenhar e de escrever. Então, o Ziraldo ele tinha duas habilidades muito grandes, a de desenhar, principalmente de desenhar. Ele começou primeiro com os desenhos, só depois que ele passou para a parte da escrita, viu, crianças? Então, ele já tinha esse gosto pelo desenho e na outra parte da entrevista nós falamos que ele disse que sempre imaginou que trabalharia com isso, não era? Vamos agora para a nossa próxima questão, onde ele fala. Tá bem aí, ó, o questionamento que eu acabei de explicar, ó, que ele começou a escrever enquanto desenhava os cartoons e a charge, foi então que ele criou a revistinha da Turma do Pererê. Tá bem aí a Turma do Pererê, nosso primeiro questionamento. E aí, quando é que ele percebeu que poderia? Quando eu coloco essas respostas aqui, crianças, quando eu coloco essas respostas, tenham cuidado. Não é para vocês estarem copiando exatamente o que está aqui. Vocês têm que fazer as suas anotações de acordo com o que vocês estão lendo no livro, certo? Então, quando eu coloco aqui, é para que você tenha um feedback, ou seja, um retorno de que sua resposta está certa, ok? Para saber se a sua resposta está certa. Então, esses dois questionamentos que eu comentei 2 vezes, está aqui escrito as respostas. Aqui a turma, ó, os desenhos feitos por ele, as charges, os cartões, todos aí. Aí tem quarta questão. Relacione as capas dos livros de Ziraldo citados na entrevista com as informações sobre os personagens principais de cada um deles. Bom, ele citou a Turma do Pererê, o Menino Maluquinho, e na entrevista também ele fala de Flix. Lembra? A Turma do Pererê, o Menino Maluquinho e Flix. Na aula anterior eu falei sobre Flix. Eu falei que era uma cor que não se turmava com cor nenhuma, era uma cor que não se identificava com cor nenhuma, nem com cores de lápis de cor, nem com as cores do arco-íris. Então, era uma cor que ela se sentia sozinha. Eu estou apenas comentando porque eu quero que vocês façam a leitura, procurem na internet. Nós temos vários vídeos no YouTube que falam a historinha do Flix. Tem ela narrada, ela ilustrada, procure e faça a leitura que vocês vão gostar bastante. Então, vamos lá. Nós temos aí a nossa primeira opção. Tem aí, é uma cor incomum e muito triste, pois, como é diferente, não consegue fazer amigos entre as outras cores e não se ajusta em canto algum, nem no arco-íris, nem nas bandeiras, em lugar nenhum. No momento que eu estou falando de cor, quem eu estou lembrando? De qual desses livros eu estou falando? Então, você vai, ó, na letra A, Turma do Pererê, B, Menino Maluquinho, C, Flix. Então, você vai aqui e coloca a alternativa que convém com essa questão. Se eu estou falando de cores, nós estamos falando de Flix. Então, a letra C. Próximo. Ele é um garoto brincalhão que vive criando redemoinhos, mas não faz maldades a ninguém. É namorado da boneca, uma menina da cidade, e seu melhor amigo é o Tininim. Nasceu de uma flor negra e foi adotado como filho pela mãe de Docelina. Então, de quem eu estou falando?
Eu estou falando do menino maluquinho ou de alguém da turminha do Pererê? Ou do Pererê? Então, você vai marcar a alternativa A, na segunda opção, alternativa A. E a terceira opção tem aí, é um menino alegre, agitado, cheio de imaginação, que adora fazer travessuras e maluquices com os amigos. Usa uma panela na cabeça como se fosse um chapéu. Aí ficou fácil, né, de identificar que nós estamos falando do menino maluquinho, que está na alternativa B. Então, a nossa resposta ficaria C, A e B. Ok, crianças? Quem marcou assim, parabéns. Vamos para o próximo. Quem o Ziraldo encontrou em 2015 e o que essa pessoa levou para o Ziraldo? Gente, eu achei lindo essa parte da entrevista, porque ele fala de um encontro muito especial. Foi um avô, um homem que já era avô e que levou para o Ziraldo autografar um livro que ele leu de Ziraldo quando ele era criança. Então ele levou e ele estava na companhia do neto para apresentar para o neto Ziraldo como autor da infância dele. Foi um momento muito especial para o Ziraldo, ele se emocionou muito. Então, ele registrou nessa entrevista que foi um momento muito especial que aconteceu com ele, que foi um encontro com esse avô, que foi o seu leitor de infância. Na sexta questão tem, o que acontece quando o leitor encontra seu autor de infância? Aí é uma resposta pessoal, nós estamos falando de sentimento e de sensações. O que acontece com o leitor? O que aconteceria comigo se eu encontrasse meu leitor preferido? Nossa, eu ia me sentir emocionada, eu ia pedir para ele autografar meu livro, nós íamos nos abraçar, eu ia agradecer pelos momentos de prazer de leitura que ele me deu. Então, são esses sentimentos e sensações que eu espero que vocês registrem na sua atividade, ok? Próximo. Sexta, circule no texto a introdução da entrevista. Lembra da introdução da entrevista que fala lá sobre Ziraldo? Fala, Ziraldo, 83 anos, escritor, cartunista. Então, toda aquela parte introdutória que nós temos no texto, que explica quem é a pessoa que está sendo entrevistada, é que você vai marcar. Você pode marcar com lápis de cor ou seu lápis normal, tá? Lápis grafite. Na letra A tem... Que tipo de informação a introdução traz? A introdução da entrevista trouxe que tipo de informação? Na primeira opção, nós temos umas informações sobre a vida do entrevistado. Nós estamos falando da vida de Ziraldo? Ou informações sobre o motivo de se entrevistar Ziraldo. Então, eu estou falando por qual motivo a revista Crescer se deslocou até a casa de Ziraldo para fazer essa entrevista? Ou estou falando da vida de Ziraldo? Quem marcou a primeira opção, que é a informação sobre a vida do entrevistado, de Ziraldo, acertou, está de parabéns, certo? Porque no começo da nossa entrevista tem lá falando que o entrevistado é o Ziraldo e estão falando um pouco da vida dele. Na letra B tem, para que serve a introdução de uma entrevista? Para que serve? Lembra que nós falamos sobre a parte introdutória de uma entrevista? Então, para que serve? Para contar ao leitor os fatos mais importantes. Na introdução da entrevista, eu estou falando sobre os fatos importantes do entrevistado? Ou ajuda o leitor a decidir se vai ler a entrevista? Quando você pega uma entrevista para ler, a introdução e o título é que faz com que você tenha interesse em ler a sua entrevista. Por isso que quando eu pedi para vocês realizarem uma entrevista em casa, eu coloquei 10 perguntas, eu quero que você faça uma chamada bem bonita para a pessoa que vai ler se sentir atraído a ler aquelas informações que estão sendo colocadas ali. Essa é a parte mais importante, a introdução da entrevista. Então, se você marcou a alternativa aqui, ó, a segunda alternativa, ajudar o leitor a decidir se vai ler a entrevista, você acertou, certo? Parabéns. Agora, a próxima diz assim, escreva o nome do entrevistador e do entrevistado. Gente, olha só. Aqui nós temos entrevista com o Ziraldo. Então, o entrevistado é o Ziraldo. É o nome que você vai colocar. Aí tem entrevistador por Marina Vidigal. É o nome da pessoa que está entrevistando ele. E aí, ó, eu trouxe também aqui a marcação da parte introdutória da questão anterior para vocês darem uma olhada o que vocês teriam que marcar com lápis de cor. Essa é a parte introdutória do Ziraldo. Próxima. Por que está escrito crescer antes das perguntas feitas a Ziraldo? Por quê, gente?
Como eu falei anteriormente, foi a revista Crescer que fez esse momento com o Ziraldo, que fez a entrevista. A pessoa que foi lá representando a revista é que se chamava Marina Vidigal, mas ela foi publicada, essa imagem foi publicada na revista Crescer. Por isso que na hora do nome da pessoa que está sendo entrevistada não aparece Marina Vidigal, aparece Crescer, que é o nome da revista que está fazendo a entrevista. Em que data foi publicada a entrevista? Voltamos à imagem anterior, nós temos 7 de outubro de 2015, tem até a hora, às 20 horas e 22 minutos. Não necessariamente que tenha sido nesse horário, mas foi a hora que foi publicada nessa página da internet. Próximo, elabore uma pergunta que você gostaria de fazer a Ziraldo. Que pergunta você gostaria de fazer a Ziraldo? Na nossa aula anterior, eu falei para vocês entrarem no site do Ziraldo, na página oficial dele, www.ziraldo.com, onde tinha várias informações que vocês iriam encontrar sobre o leitor. Então, de acordo com essa visita a essa página, essas informações na entrevista que vocês tiveram, eu tenho certeza que vocês vão elaborar uma pergunta bem legal que vocês gostariam de fazer caso você tivesse a oportunidade de se encontrar com o Ziraldo. Bom, só para ficar mais um pouquinho as nossas informações, fixar um pouco mais sobre o que é uma entrevista, para vocês que vão realizar isso em casa, eu coloquei o Fique Sabendo. As partes do texto de uma entrevista, em geral, são títulos, às vezes tem um subtítulo, que é uma parte chamada também de título, que fica abaixo do título, por isso que é chamado de subtítulo. Introdução, apresentar o assunto ao entrevistador, vocês já viram a introdução, é um pouquinho da história da pessoa que está sendo entrevistada, e perguntas do entrevistador e automaticamente as respostas de quem está sendo entrevistado. Eu não posso publicar uma entrevista sem colocar as respostas que eu obtive, certo, criança? Pode ter data, é bom colocar a data e, se possível, a hora da publicação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Agora nós finalizamos a nossa correção da nossa atividade, do nosso gênero textual entrevista e eu aguardo vocês. Até a próxima. Um beijo no coração de cada um. Tchau!